Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e hoje vamos nos debruçar sobre a lei de Raoult. Nesta fase, não era de todo má ideia que dessem uma vista de olhos ao vídeo em que abordamos a lei de Henry, isto porque existe alguma confusão entre estas duas leis e é importante perceber em que condições é que cada uma pode ser aplicada e a que é que cada uma delas diz respeito. Mais tarde faremos até um vídeo em que vamos aplicar as duas em simultâneo. Agora, antes de irmos à lei de Raoult, propriamente dita, é importante que se conheça o conceito de pressão de vapor. Vocês têm aqui uma experiência que pode ser feita, vocês têm aqui qualquer coisa parecida com um tubo de ensaio, vocês vão mergulhar esse tubo de ensaio no seio deste líquido e depois vamos levantá-lo, isto com o cuidado de não deixar entrar ar dentro do tubo. Inicialmente, nós vamos ter aqui, nesta região, vácuo, mas esse vácuo não vai demorar muito tempo. Isto porque algumas das moléculas mais energéticas do líquido vão passar à fase gasosa. Mais tarde, as moléculas também menos energéticas da fase gasosa poderão regressar à fase líquida e aquilo que vai acontecer a certa altura é um equilíbrio entre estas duas fases. Trata-se de um equilíbrio dinâmico, isto porque vamos ter simultaneamente moléculas a mudar de uma fase para a outra. Agora, as moléculas da fase gasosa vão colidir com as paredes do tubo, exercendo uma pressão. Essa pressão é a pressão de vapor e só faz sentido falar nela após atingirmos o equilíbrio. Nesta atividade laboratorial, como é que nós vamos ter evidência dessa pressão? Acontece que aquele nível de líquido, desde o momento em que nós tínhamos vácuo ali em cima até o momento em que se atingiu o equilíbrio, vai descer ligeiramente. Agora, até podíamos imaginar um cenário em que diminuíssemos ali aquele volume, por exemplo, pressionando um êmbolo. Aquilo que iria acontecer momentaneamente era um aumento daquela pressão, mas após se atingir novo estado de equilíbrio, nós iríamos ter uma pressão exatamente igual à anterior. Diz-se que um líquido é volátil sempre que ele apresenta uma pressão de vapor significativa, ou pelo menos mensurável. Vamos olhar finalmente para a lei de Raoult. Nós temos aqui um solvente, neste momento completamente puro, em equilíbrio com a sua fase gasosa. Essa fase gasosa vai exercer uma pressão nas paredes deste recipiente, a que nós vamos chamar P0, que por vezes também aparece na literatura com um asterisco em vez do zero. É a pressão de vapor do solvente puro. Agora vamos imaginar que temos aqui um soluto não volátil. Hoje vamos olhar apenas para esta situação com um soluto não volátil, mas a verdade é que a lei de Raoult pode ser utilizada para solutos voláteis. E aquilo que se verifica nestas condições, e que aqui o boneco também, de certa forma, evidencia, é o seguinte. Nós vamos ter aqui um abaixamento da pressão de vapor só pelo facto de termos ali um soluto dissolvido. De que forma é que estas duas estão relacionadas, estas duas pressões? Aquela pressão P é igual à fração molar, neste caso, do solvente, vezes aquela pressão P0, que é a pressão de vapor do solvente quando este se encontra puro. Sendo uma fração sempre um valor entre 0 e 1, então tem aí a vossa resposta porque é que a pressão é mais baixa. Agora, tal como a lei de Henry, esta lei não será aplicável em todas as situações, será aplicável em situações em que a fração de solvente é muito elevada, ou, se quiserem, que a fração molar de soluto é muito baixa. Nestas condições, então, temos a aplicabilidade da lei de Raoult.
Vamos ao nosso primeiro exercício, que é do Petrucci, não o guitarrista, mas o professor de Química. Determine a pressão de vapor a 20 graus de uma solução saturada de ureia, trata-se de um soluto não volátil, em metanol. A solubilidade da ureia é de 17 gramas por 100 ml de metanol. A pressão de vapor do metanol a 20 graus é de 95,7 milímetros de mercúrio e a sua densidade é de 0,792 gramas por mililitro. E conhecemos também a massa molar, tanto da ureia como do metanol. Coisa que eu deveria ter dito há pouco e que não disse é que, obviamente, a pressão de vapor de um líquido depende da temperatura. Nós conhecemos a pressão de vapor do metanol puro, a temperatura é a mesma que queremos determinar a pressão de vapor da solução, então temos de descobrir a fração molar do metanol. Fração molar do metanol, que não é mais do que a quantidade de metanol sobre a quantidade total na solução. Sendo que a quantidade total não será mais do que a quantidade de ureia mais a quantidade de metanol. Vamos tomar como base a solubilidade da ureia, até porque se trata de uma solução saturada com ureia. Nós sabemos que temos lá 17 gramas de ureia. Ora, massa molar é igual à massa sobre a quantidade de matéria e, desta forma, podemos então calcular a quantidade de ureia, que há de ser então os 17 gramas, sobre a sua massa molar, que é de 60,06, o que dá 0,283 moles. No caso do metanol, nós conhecemos o seu volume e queremos descobrir a sua quantidade. Por isso, nós temos de converter para já o volume em massa. E nós temos aqui que a densidade é massa sobre o volume e depois, juntamente então com esta, nós vamos conseguir descobrir a quantidade de metanol. Vamos começar por ver a massa de metanol em primeiro lugar. Nós conhecemos o volume, conhecemos a densidade, é só multiplicar um pelo outro e ter atenção às unidades. Nós vamos multiplicar 100 mililitros por 0,792 gramas por mililitro. Logo, o resultado que isto der é em gramas. Eu não vou fazer esses cálculos, vamos já descobrir a quantidade de metanol. Isso porque basta apenas dividir aquele valor pela sua massa molar, que é de 32,04. Isto estava em gramas, como nós vimos ali, isto está em gramas por mol. Logo, o resultado vem em moles. 2,47 moles. Vamos à lei de Raoult. A pressão é igual à pressão de vapor quando ele se encontra puro, vezes a fração molar do metanol, sempre do solvente. Logo, esta pressão há de ser igual a P0, 95,7, vezes a fração molar de metanol, que é o número de moles de metanol, 2,47,
sobre o número de moles total, que é 2,47, e juntar aqui a ureia. Feitas as continhas, temos 85,8 milímetros de mercúrio. Próximo exercício, desta feita do Cheng. Uma solução é preparada por dissolução de 396 gramas de sacarose em 624 gramas de água. Qual a pressão de vapor da solução a 30 graus, sabendo que a pressão de vapor da água pura a 30 graus também é de 31,8 milímetros de mercúrio. E não vos preciso de dizer que a sacarose é um soluto não volátil. Nós vamos precisar de determinar a fração molar da água, mas para isso vamos precisar da massa molar de cada um deles, isto para convertermos aquelas duas massas, a de soluto e de solvente, em quantidade de matéria. Esqueci-me de pôr ali as massas molares, por isso vamos ter de as calcular à mão. Massa da água, 2 vezes 1,01 mais 16, isto dá 18,02 gramas por mol. A da sacarose é um pouco mais comprida, são 12 carbonos, cada um a valer 12,01, 22 hidrogénios. Esta é a massa de cada um deles. E 11 vezes 16. 342,30 gramas por mol. Vamos já mandar de cabeça para a resolução final do exercício. A pressão há de ser a pressão da água pura a 30 graus, ou seja, os 31,8, vezes a fração molar da água, que é o nosso solvente. Fração molar da água, olhando para aqui, será a quantidade de água sobre a quantidade total, e acontece que a quantidade de água é a sua massa sobre a massa molar. Ou seja, aqui vamos ter 624 sobre 18,02. Aqui embaixo a água aparece também, obviamente. Mas à quantidade de água vai-se juntar também a quantidade de sacarose. Quantidade de sacarose que corresponde à sua massa, 396, sobre a sua massa molar, que é de 342,30. E isto vai dar 31,8 vezes 0,968. E tudo isto vai dar 30,77 milímetros de mercúrio. Agora, porquê é que eu não fiz a conta toda de uma vez? Bem, eu queria verificar se a fração molar de água se era realmente alta, porque são estas as condições de aplicabilidade da lei de Raoult. Não fiz isto no exercício anterior porque me parecia um pouco mais óbvio que a fração molar ia dar alta. Aqui não me pareceu tanto, por isso é sempre boa ideia calcularmos a fração molar à parte para ver se estamos então em condições de usar esta lei. Próximo exercício é um exercício do Brown. A pressão de vapor para a água pura a 20 graus é de 149 torres.
A pressão de vapor de uma solução contendo iguais quantidades de água e etilenoglicol, soluto não volátil, é de 67 torre. A solução é ideal de acordo com a lei de Raoult. Já agora, uma solução ideal é uma solução que obedece à lei de Raoult. O que é que nós vamos fazer então para verificar? Então, se temos iguais quantidades de água e etilenoglicol, e nós aqui já estamos bem fora das condições de aplicabilidade da lei de Raoult, que exige que a fração molar de solvente, neste caso a água, porque o etilenoglicol não é volátil, tem de ser alta. E reparem que a fração molar de água que aqui temos, a partir do momento em que as quantidades são iguais, é de 0,5. Então, se ela fosse ideal, a pressão de vapor da solução seria quanto? Seria os 149 vezes 0,5, o que dá 74,5 torre, que, reparem, é um valor superior aos 67 torres que são verificados na prática. Ou seja, existe um desvio entre a lei de Raoult e aquilo que se verifica na prática. O facto do desvio ser positivo ou negativo tem algum significado, mas é algo que nós não vamos trazer hoje aqui para o nosso vídeo. Último exercício, também ele do Brown. Uma solução contém 0,115 moles de água e 1,594 gramas de um soluto desconhecido. A pressão de vapor da solução a 30 graus é de 25,7 torre, sendo que a pressão de vapor da água pura à mesma temperatura é de 31,8. Então, vamos ver uma coisa. Nós temos a quantidade de solvente, a de soluto temos apenas a massa. Ou seja, vamos ter de convertê-la em quantidade de matéria. Então, vamos à lei de Raoult. Então, a pressão de vapor da solução é de 25,7, que há de ser igual a quê? À pressão de vapor da água pura, à mesma temperatura, 31,8, vezes a fração molar da água. Como é que ela é calculada? Bem, em cima vamos pôr a quantidade de água, isso é dado, e em baixo temos de ter a soma das duas quantidades, a de água mais a quantidade daquele soluto. Acontece que nós não sabemos a sua massa molar, por isso vamos pôr aqui 1,594 e vamos dividir esse valor pela sua massa molar. Então, aqui ficamos com quantidade de água e aqui ficaríamos com a quantidade de soluto, isto a dar então a quantidade total na solução. Agora é só uma questão de ginástica. Podemos imaginar até aqui uns parênteses e este matacão todo vai para o outro lado a multiplicar e vamos ficar com 25,7 vezes 0,115 mais 1,594 sobre M. E tudo isto terá de ser igual a 31,8 vezes o 0,115. Vamos agora fazer aqui distributiva. Vamos depois também fazer ali aquela multiplicação. Aqui ficamos com 2,956 mais 40,97 sobre M e, daquele lado, 3,657.
40,97 sobre a massa molar. Há de ser então aos 3,657 menos os 2,956, 0,7010. Continuar aqui em cima, contra a cor para não se baralhar. Então, os 40,97, quando divididos por 0,7010, a dar a nossa massa molar. A massa molar e os 0,7010 a trocarem de lugar, ou se quiserem, podem pensar como se fosse uma regra 3 simples. Isto está sobre 1, m igual a isto vezes isto sobre aquilo. Vamos ficar com uma massa molar de 58,45 gramas por mol. Que quem anda nestas andanças é um valor que nos aparece muitas vezes, corresponde à massa molar do cloreto de sódio. E com isto se conclui os exercícios que estavam destinados a este vídeo. Agora sobraram aqui alguns temas que terão de ser abordados em vídeos lá mais para a frente. Estamos a falar de quê? Estamos a falar do uso da lei de Henry juntamente com a lei de Raoult. Estamos a falar do uso da lei de Raoult com solutos voláteis. E, reparem, a partir do momento em que o facto de termos um soluto dissolvido numa solução afeta a pressão de vapor, então, em consequência disso, vai afetar também o ponto de ebulição. E não é o único. Outras propriedades das soluções vão ser afetadas a partir do momento em que temos um solvente lá dissolvido. É também o ponto de fusão, também a pressão osmótica. Se algum destes temas vos interessa, então fiquem a aguardar o próximo vídeo. Apelo a que façam a subscrição do canal e ativem as notificações. Podem também deixar um like neste vídeo e não sabem o bem que isso vos pode fazer. Beijinhos, abraços e apertos de mão.